Discos voadores e invasões alienígenas já foram matéria de ficção científica. Não são mais. Tá indo contra o vento. O vento tá a 120 nós oeste. Eu não sei o que é. Eu não tenho uma explicação para dizer o que é esse objeto. Mas na Oceania, os avistamentos de OVNIs não são eventos isolados. Acontecem quase diariamente. Eu não faço ideia do que é aquilo. Austrália e Nova Zelândia. Países isolados que flutuam em um oceano azul. São locais tentadores para um primeiro contato. Já vi coisas estranhas na minha vida, mas isso é o mais bizarro. Chamam de disco voador, chamam de OVNI, chamam de UAP. Uma coisa é certa, não era um avião. Usando relatos de testemunho oculares. Parecia um disco voador. E comentários de especialistas. Era uma prova física. E pela primeira vez, os encontros com OVNIs no hemisfério sul estão sob o microscópio. É um OVNI mesmo, olha. Estaria acontecendo alguma coisa que mudaria o que sabemos sobre o nosso universo? Nessa investigação, nós viajamos para os dois lados desse vasto continente. De Nova Gales do Sul, lar da icônica cidade de Sydney. A capital da Austrália, Perth, uma das cidades mais isoladas do planeta. Não importa onde você esteja nessa imensidão marrom, há encontros de OVNIs. Mas alguns são mais do que apenas avistamentos. Em nossa investigação, examinamos contatos íntimos de 4º grau. Quando os aliens fazem contato físico. Essa é Hunter Valley, em Nova Gales do Sul. A cidade de Newcastle e seus arredores. Famosa por sua histórica mineração de carvão e ótimos vinhos. Com quilômetros de praias remotas, é o paraíso dos surfistas. Meu nome é Bridget Sinclair. Eu tenho 39 anos e eu sou uma universitária atualmente. Eu moro em Newcastle. É uma cidade bem séria. 31 de maio de 2020. Foi o dia em que Bridget viu um OVNI. Bom, já era fim de tarde, por volta de umas 5h30, e o sol já estava até se pondo. Estava cheio de nuvens no céu. E eu tinha ido até a varanda. Tinha uma ótima vista. Assim que eu saí pela porta, eu vi essa luz muito brilhante. É um OVNI. É um OVNI mesmo, olha. Ele se movia rápido, aos poucos, mas bem rápido. Ele ia meio que por trás das nuvens, mas não ficava mais opaco de acordo com elas. Ele ia atrás de uma nuvem densa e ficava brilhante de novo, bem brilhante. Ele não seguia nenhum tipo de padrão lógico, diria. Tinha uma coisa muito esquisita naquilo tudo. Eu não ouvia nenhum som. Ela mora próxima à base aérea de Williamtown, a escola australiana de pilotos. Ela está acostumada a ver todo tipo de aeronave no céu. A gente vê muitos aviões e helicópteros e outras coisas voarem por aí. E eu meio que estava olhando aquilo e só tentando entender. É um helicóptero? O que é? Depois de um minuto olhando para ele, só por como ele se movia, definitivamente não era um helicóptero. E em termos de avião, simplesmente não era um. Nenhum tamanho de avião teria feito as manobras do jeito que ele estava fazendo. E então eu meio que eliminei essas duas hipóteses na hora. Ele não voava de um ponto A para um ponto B, só flutuava por ali e fazendo essas coisas estranhas. Ele não estava se movendo como um drone normalmente se move.
Nosso investigador, Roger Stankovic, concordou em conferir as imagens de Bridget. Bom, essa testemunha registrou em vídeo uma evidência perto da base aérea de Williamstown, perto de uma instalação militar de novo. Lugar comum para OVNIs aparecerem. E, bom, pode ser que eles estejam interessados agora em desenvolver a nossa tecnologia aeroespacial. Bom, então esse é um caso fascinante. É uma luz se movendo de forma anormal por entre as nuvens. Obviamente, essa não é uma coisa humana. Por um minuto eu achei que alguém estivesse projetando algo nas nuvens, mas obviamente não é, porque ele entra e sai das nuvens. É muito incomum. Até onde eu sei, é algo desconhecido. É um funny, com certeza. Não parecia grande, sabe? Mas era difícil dizer o quão longe estava por causa do brilho. Poderia ter o tamanho de uma bola de basquete ou poderia ser do tamanho de um carro. Era muito difícil de conseguir medir. Eu fiquei no mesmo lugar o tempo todo. Eu ainda estava tentando entender quando vi de início, mas quanto mais eu olhava para aquilo, mais eu ficava convencida de que era uma coisa totalmente única. Eu olhei a gravação depois e olhei várias e várias vezes a fundo e olhei até frame por frame. Teve vezes que era só uma bola de luz e outras vezes em que quase parecia um pequeno triângulo rosa ou verde. E depois círculo de novo, quase como o sol, sabe? Bem brilhante, só essa coisa bem iluminada. E aí depois estava fraca e era mais como uma coisa mais rosada, sabe? Provavelmente foi a melhor coisa que eu já registrei em vídeo. Sem querer soar muito doida, mas estava meio que ondulando ou coisa assim. E era quase como se ele quisesse ser visto. Era um sentimento lúdico, sem medo algum. Apesar de tudo, claramente não era uma coisa ameaçadora. É o que eu acho. Esse foi o primeiro encontro de Bridget com um OVNI. Mas desde sua infância, ela é curiosa sobre a existência de vida fora da Terra. Quando eu tinha uns 8 anos, eu descobri como subir no telhado da minha casa. Então, eu subia lá e olhava as estrelas. E ficava imaginando, será que existe alguém como eu? Sabe, 1 milhão de anos-luz de distância olhando para cima ao mesmo tempo? O que eu acredito que eu vi? Eu acredito que eu vi uma coisa de outro planeta. O evento de 2020 é o único encontro registrado de Bridget. Ela continua pesquisando fenômenos aéreos não identificados. Perth, Austrália Ocidental, se vangloria do rio Swan, que percorre pela cidade até o vasto Oceano Índico. É a porta de entrada para as riquezas da indústria de minério de ferro da Austrália. Mas a nossa próxima investigação nos leva às colinas atrás de Perth, para Darlington, onde falamos com a testemunha e professor de ciência Rob Hartland e sua esposa Shelley. Eles vieram aqui pela vista, pelo vasto céu limpo. O que eles não sabiam quando se mudaram para cá é que estavam morando debaixo de uma superestrada alien. Meu nome é Rob Hartland, eu sou professor de ciências. Eu sou a Shelley Hartland, eu fui gerente de varejo a vida toda, mas na ocasião eu estava semi-aposentada e vivendo uma boa vida. Em 2012, o casal, que tinha a fotografia como hobby, se tornou uma obsessão, depois de acidentalmente registrar objetos estranhos no céu. A gente começou a tirar fotos do céu e foi aí que nós vimos a nossa primeira nave numa foto. E foi bem interessante. Uhum. Bom, e a gente tem tirado fotos do céu desde então e até hoje. Então, a nossa jornada começou mesmo em 2012,
quando eu fotografei algo muito interessante, nuvens finas no céu. E quando olhamos algumas dessas fotos na tela do computador depois, parecia que tinha uma nave em forma de disco lá. E foi assim que começou essa jornada. Porque daí em diante, eu comecei a tirar mais e mais fotos do céu, especialmente quando há nuvens interessantes no céu. E a gente tem tirado fotos de naves desde então. Rob acredita que essas naves podem se esconder instantaneamente. Eu tiro fotos, um monte delas, tipo 2 frames por segundo. Fotos do céu. E elas podem descamuflar em apenas uma imagem. Quando você consegue objetos incomuns ou naves, é aí que as coisas ficam divertidas. Eles adoram brincar nas nuvens. Ao longo dos anos, quando vemos as milhares de fotos, temos a sensação de ser real, como se fosse uma ave ou um inseto. Essa é uma foto que eu tirei no dia 9 de fevereiro de 2018. Um frame de uma série a 2 frames por segundo. E é uma nave, é bem colorida, tá semi-descamuflada. E tem, tipo, não sei, múltiplas esferas, quase conectadas entre si. É fascinante, absolutamente fascinante. Olha, aquele lá não apareceu muito outras vezes. Mesmo. Tipo, às vezes tem vários. Ao longo dos anos, a gente foi lá e tirou fotos desse objeto ou nave antes. E esse é o único. E dá a sensação que ele tá cheio de luz. E quando você consegue a cor e a luz, dá uma sensação realmente tranquila e boa. E o formato único também. É uma bela nave. Com certeza, aquela é uma bela nave. É. A gente tem muitas fotos diferentes, com tantas naves diferentes. Elas são diferentes de qualquer tipo de nave, de todo tipo. Como professor de ciências, Rob tem uma carreira baseada em fatos e pensamento crítico. Então, como ele avalia a veracidade de sua própria evidência? É algo incompreensível, e especialmente quando você tem histórico científico. E, sabe, por esse motivo eu acabo sendo mais racional e analítico. E eu acho que esse lado das coisas foram trazidas para as minhas fotos para ser capaz de, tipo... Eu quero ver o que tem lá antes da nave aparecer no frame e o que tem depois. Eu quero ser capaz de ver as coisas aparecendo e desaparecendo e coisas desse tipo durante a análise da foto. Com essas naves aparecendo com frequência em um único frame, em uma sequência de frames, uma teoria sugere que há um portal em cima de Darlington para viagens interdimensionais. Da minha perspectiva, eu acho que eles podem ser de qualquer lugar, mas ao mesmo tempo de outra dimensão. E eles também têm, obviamente, a intenção de serem vistos. Podem se camuflar e descamuflar quando quiserem. Então, bom, a gente acha que são seres de dimensões superiores. Nesse sentido, eles são extraterrestres, mas também acho que são de dimensões superiores. O astrofísico da Universidade Nacional Australiana, Dr. Brett Tucker, diz que a ciência ainda estuda aliens que fazem viagens interdimensionais. Muitas pessoas concluem logo a ideia de universos paralelos ou múltiplas dimensões. E, bom, a teoria das cordas diz que há potencialmente 11 dimensões e a teoria diz que há mais por aí e talvez tenham coisas estranhas e engraçadas acontecendo. Bom, eu acho essa ideia mais difícil do que apenas ETs existem. Eu fico mais confortável dizendo que ETs existem do que há múltiplas dimensões com coisas indo e vindo, não é? Essa física é tão mal explicada. Não é como se as pessoas não estivessem estudando isso e não tivessem teorias de que pudesse acontecer. No entanto, nosso investigador de OVNIs, Roger Stankovich, acredita que ETs estão distorcendo o tempo e o espaço para se esconderem em uma teoria plausível. Se você tem um veículo realmente capaz de distorcer o tempo e o espaço, é como dobrar a luz sob uma grande força gravitacional. Durante o eclipse do Sol, basicamente a massa do Sol poderia ser vista dobrando os raios de luz de estrelas distantes. Então, se você tem um campo gravitacional, ele realmente pode dobrar a luz a ponto de você poder camuflar um objeto.
Eu não tenho certeza se é esse mecanismo que eles usam para camuflar, mas algumas pessoas sugerem que poderia ser. Seja qual for o motivo, Rob e Shelley estão felizes pela escolha da casa, dando a eles uma vista privilegiada dessa procissão de naves interestelares. A gente não sabe mesmo por que tantos aparecem sobre a nossa casa. A gente brinca que a gente tem tipo uma super estrada de OVNIs passando em cima. Se é porque, eu sei lá, não temos medo e estamos de coração aberto. Nos últimos 10 anos, Rob e Shelley acumularam centenas de fotos. Mas em janeiro de 2022, Rob registrou em vídeo talvez uma das evidências mais convincentes de uma nave alien. O que nós estamos vendo? Bom, o que poderia ser? É bem comum para a gente ir lá fora à noite e tirar algumas fotos. Então, a gente foi lá fora. Isso foi no dia 21 de janeiro desse ano mesmo. Uhum. E Exato. a gente foi lá fora, na nossa varanda. E bem rápido eu vi que tinha uma luz. Parecia que tinha algo só pairando, um objeto pairando. Eu disse, o que é isso? E eu corri para pegar o binóculo, porque eu queria olhar mais de perto. E, bom, eu pude ver que eram basicamente uma sequência de luzes. Luzes vermelhas, verdes e brancas, que ficavam piscando aleatoriamente em ordens diferentes. Era bem aleatório o jeito como piscavam, não tinha padrão. E a Shelley não pôde ver, na verdade, porque estava parcialmente acima do nosso teto ao leste. Aí decidimos ir lá fora, na frente de casa, e ficar na rua. E a gente podia vê-lo acima das árvores, apontando para baixo, para a rua, na direção da Floresta Glen. E aí nos certificamos de que estávamos filmando. Tem sido muito interessante e eu consegui juntar vários vídeos. E diminuir a velocidade deles também. É muito raro ver algo acontecendo por mais de 30 minutos na sua frente. É muito raro mesmo. Eu acho que nos sentimos abençoados por conseguir só um pequeno flash ou aparição no céu ou algo bom nas nossas fotos. Um avião acabou de ir para trás do outro. Filmar algo com cores lindas e não fazia nenhum barulho. Um avião foi para trás dele, realmente mostra... Sabe, não estava se movendo, foi incrível e as cores e a aleatoriedade daquilo por 30 minutos foi muito legal. É muito para ser um drone, né? Não é um comportamento normal de um avião. Com certeza, era maior que um drone pequeno. Bom, o que poderia ser? A gente acha que talvez pudesse ser do tamanho de um helicóptero. Mas é claro que estava silencioso. E como a Shelley disse, é muito interessante que havia um avião que realmente foi bem atrás dele. E eu tenho isso em vídeo também. Você vê as luzes de um avião piscando. Essa espécie de luz piscante. Direto para trás desse objeto. Eu acho que o avião estava um pouco mais longe da gente, considerando que esse objeto estava bem mais próximo. Se movendo para a direita agora. Rob e Shelley sentem uma conexão profunda e quase evangélica com esses OVNIs. É isso que costuma acontecer. A gente só vai até a varanda. E eles vêm para nós, pela minha fotografia. Eu acredito que é muito importante ter uma ressonância. Então, em outras palavras, me ajuda a estar num estado de vibração mais alto, tipo estado de alegria. De coração aberto ajuda. E coração aberto. Para ser capaz de se conectar com seres que são tipo de dimensões superiores, que também estão nesse estado de vibração alto. É onde eles existem. Nós preferimos não ir lá fora se não estivermos de bom humor para tirar fotos, porque tem a chance de você se desconectar, e não queremos isso. Então, é muito importante ter essa ressonância em que você está se conectando com seres de altas vibrações. Bom, eu acho que pra gente a palavra alien não ressoa, então o chamamos de família estelar, seres estelares... Como você preferir chamá-los, mas eu não acho que sejam aliens, por assim dizer. A gente só prefere, quem sabe, se conectar com aqueles que nos dão uma sensação boa a partir das fotos e
Eu acho que eles ficam muito por aí. Rob e Shelley entendem que, ao dividir suas histórias, eles se arriscam a serem ridicularizados, mas eles estão preparados para serem corajosos. O que a gente tá vendo? Tipo, não é pra quem tem coração mole. A gente não sai por aí fazendo pouco caso. Porque não é algo popular. Eu não sei por que os vemos, mas, tipo, somos abençoados. Nos sentimos abençoados por voarem aqui. E às vezes você não vê nada. Não é como se toda vez que o Rob tira fotos a gente os vê. Não mesmo. Mas acontece muito. A gente não tem medo nenhum disso. Não. Eu acho que nenhum de nós realmente sabe por que eles estão aqui ou por que estamos tendo essa chance de registrá-los, mas a gente com certeza sente um calor e também uma familiaridade em muito do que aparece nas nossas fotos. É parte da nossa vida fotografá-los, eu acho. Os visitantes UAP de Rob Shelley continuam a aparecer nos céus de Perth. O catálogo de avistamento deles é crescente. De sua primeira experiência profunda como criança, até um encontro físico como adulto na Austrália, a história de Peter Curry é de se duvidar, até que se ouça sobre sua evidência. Essa investigação começa do outro lado do mundo, no Líbano, onde Peter teve sua primeira experiência com OVNIs. Meu nome é Peter Curry. Eu tive experiências desde a infância. Meu primeiro avistamento de OVNI foi quando tinha uns 7 anos de idade. Eu nem sabia que era um avistamento de OVNI na ocasião. Acho que era 1972, mais ou menos. Eu estava no Líbano na época. Eu estava brincando na rua com outras crianças. Uma delas gritou e disse: "Vamos do outro lado da estrada brincar no teto do vizinho." As casas tinham telhados retos, então eram planos e dava para subir e brincar. Mas quando cheguei no telhado, vi 2 crianças da minha frente. Deviam ter uns 7 ou 8 de nós na hora. E eu reparei que todos os que estavam no telhado antes de mim, porque eu tinha chegado por último, estavam congelados no tempo. Não dá para ficar tão parado assim e não reagir. Então eu comecei a fazer cócegas neles para que reagissem e nada aconteceu. Eles se desligaram. Quando olhei para cima, vi um objeto, uns 20 metros acima da gente. E esse objeto tinha a forma de um ovo. Estava num ângulo de 45 graus. E essa coisa estava brilhando. O sol refletia naquilo. E também era um vidro preto enorme. Era no formato de um ovo preto. Essa coisa definitivamente não era um helicóptero. Não tinha hélices, não tinha sistema de propulsão que desse para ver. Mas através daquilo, eu pude ver a silhueta de 2 figuras bem magras, bem altas, mas não dava para ver nenhum detalhe. Elas olharam uma para outra, meio que se comunicaram e olharam direto para a gente. De repente, uma coisa apenas caiu, eu diria de uns 5 ou 10 metros. Peter se lembra de ver o OVNI tão de perto que poderia tocar, mas o resto é um apagão. A primeira memória que tenho é de estar no final da escada do térreo. Estávamos lá sentados e nos perguntando como chegamos aqui. Estávamos sentados no telhado, nenhum de nós se lembrava de ter descido as escadas e ir até o térreo. Escutamos nossos pais na rua nos chamando, gritando nossos nomes. Peter e seus amigos, como tantos outros que registram encontros de OVNIs, perderam completamente a noção de tempo. Eles perguntavam pra gente onde vocês estavam. Brincando no telhado, e eles: não pode ser no telhado porque estávamos procurando vocês por umas 2, talvez 3 horas. Obviamente vocês não nos ouviram porque nos ignoraram completamente. Então, eles ficaram ainda mais bravos com a gente.
Não podemos brincar juntos por alguns dias. Achando que seria desacreditado, Peter enterrou a história. Mas o seu passado tem o hábito de se repetir. E como costuma acontecer, muitos contatos de aliens não são casos isolados. Os aliens voltam para mais. Mas por que eles foram escolhidos? O que tem de especial nessas pessoas? Ou é só coincidência? Peter se mudou para bem longe, mas os encontros com aliens o seguiram. Em julho de 1992, agora no subúrbio de Sydney, Peter se envolveu em um encontro dramático. Nessa investigação, a evidência física deixou para trás a chave para crer no inacreditável. Eu estava deitado na cama por uns 3 ou 5 minutos no máximo. Peter estava bem acordado e quase pronto para trabalhar. Meu caso não é de paralisia do sono. Não aconteceu às 3 da manhã, aconteceu às 7h15 da manhã. Eu senti como se algo tivesse pulado na cama. E quando me sentei para olhar, eu percebi que não estava mais debaixo da colcha. A melhor forma de descrever é quando sentei. Meu corpo astral, minha alma, meu espírito, ou o que quer que chame, sentou-se diante de mim. Então eu me separei do meu corpo físico. Eu pude ver uma mulher loira sentada na minha cama. Rosto alongado, bochechuda, seus olhos pareciam ser 2 a 3 vezes maior que os de um humano. Pele branca leitosa. Conforme meu corpo e minha alma voltaram a se unir, instantaneamente ela segurou a minha nuca com as 2 mãos assim e apenas segurou minha nuca e me puxou na direção dela, me posicionando basicamente. Peter não quis entrar em detalhes sobre o ocorrido. Mas ele revelou que a experiência foi de natureza sexual. A mulher loira tocou na barriga, sua própria barriga, e aí apontou para cima. Eu olhei para cima e a mulher loira desapareceu, sumiu, evaporou. Eu precisava usar o banheiro. Quando fui lá, quando eu estava prestes a urinar, parecia que o meu pênis tinha sido cortado por umas 100 lâminas. Eu olhei e não vi nenhum corte, nem qualquer coisa em mim. Mas quando olhei melhor, eu percebi que tinha 2 pelos. Eu peguei um saco plástico e os coloquei nele, vedei e anotei. Era uma coisa minha, para mim. Era a minha evidência que eu podia mostrar para as pessoas. Peter contou para o cientista e investigador de OVNIs Bill Chomper sobre o encontro e, mais importante, sobre a evidência física que ele guardou. Peter Curry teve algumas experiências, só que a mais interessante do ponto de vista científico foi a que forneceu essa amostra de pelo. Evidências como essa não são muito raras. Bill Chomper mergulhou na oportunidade de analisar o pelo. Ele conhecia um geneticista da OCPIC, o maior órgão do governo de pesquisa científica da Austrália. E Peter aceitou fazer uma análise forense da amostra de pelo. E desse trabalho com o DNA, fomos capazes de fazer algumas correlações incomuns de DNA. Aquela amostra de pelo visível e claramente loiro e totalmente diferente do cabelo dele. Fizemos uma análise óptica transparente do pelo e ainda assim resultou num tipo asiático bem estranho de fenótipos ou tipos de DNA. E ficamos em choque com isso, porque era um pelo visivelmente puro, loiro, resultando em um DNA asiático-mongol. Os cientistas envolvidos nunca tinham visto algo assim. Eles concluíram que o DNA não era inteiramente humano nem animal. Poderia ser de um alien?
Como você pode ter duas sequências de DNA que são totalmente diferentes na mesma fonte, sendo do próprio couro e raiz? Foi o que nos deu a impressão de que estamos lidando com uma amostra de pelo híbrida. Então, não fez com que parecesse um doador humano prosaico. O fato de termos essa amostra nos dando uma evidência clara de que estamos lidando com o que parece ser o resultado de uma técnica avançada de clonagem. E isso parece ser algo que indica que a controvérsia da abdução alien, que talvez haja algum tipo de programa híbrido que esteja criando um híbrido. A evidência física recuperada e analisada nesse caso abriu uma caixa de Pandora de possibilidades para abduzidos. Há aliens que realmente estão estudando vítimas ou há um programa de criação? Será que é a clonagem? Ou poderia ser algo totalmente diferente? Aconteceu comigo quando eu era criança, aconteceu comigo agora. Eu percebo agora. Eu realmente sou o que eles chamam de abduzido, alguém que foi pego pelos aliens e teve algum contato sem saber por quê, sabe como é? Alguma coisa assim. Se eu fui escolhido, acho que fui escolhido por um motivo. E esse motivo é porque eu sou sincero. E se eu acredito em uma causa, nada nem ninguém vai me impedir de falar sobre isso. Para os desmistificadores, para os céticos, descrentes, o que for, venha e dê uma olhada no pelo. Os resultados do DNA estão aí para provar. E se você puder me explicar, eu aceito. Peter nunca será o mesmo depois dessa experiência. Ela deixou uma marca permanente nele. Para muitos como Peter, que tiveram encontros intensos, não há aonde ir. Quem vai os ouvir? Quem vai levá-los a sério? Para sua sorte, uma pessoa vai. Eu sou Mary Rodwell e eu sou conselheira e hipnoterapeuta que ajuda aqueles que acreditam que tiveram contato com inteligências não humanas. Mary Rodwell mora na costa leste da Austrália e tem ajudado pessoas com suas experiências de contato por mais de 30 anos. Eu sou bem normal, sabe? Na maioria dos casos, eu acho que eu sou e eu sei que soa bem estranho, mas eu não acredito em qualquer coisa apenas porque alguém me conta. Tem que parecer certo. Eu preciso olhar melhor e tento dar um sentido para aquilo. Mary ajuda pessoas a processarem o que aconteceu com elas com a hipnose ou regressão. Ela lida principalmente com contatos imediatos de 4º grau, aqueles que envolvem abdução e, às vezes, contato físico. Sua técnica de hipnose em abduzidos teve como pioneiro o psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack. Ele veio como um cético, ele fez todos os testes psicológicos e ficou convencido no final de que isso era uma realidade. Quando você cutuca o subconsciente, ele não muda. Tudo que ele está se lembrando é o que está sendo dito. Ao passo que, se você examinar o lado esquerdo do cérebro, você começa a falar, bom, não posso dizer que isso é real. Não é real. Então, na verdade, tem mais integridade, não menos. Se você estiver cutucando o subconsciente, isso é muito importante. A investigadora de OVNIs, Aspa Leonarder, também é uma adepta da pesquisa de John Mack. Se você não acredita em um professor de psiquiatria de Harvard te falando que isso é uma coisa real e visceral acontecendo com as pessoas, então em quem você vai acreditar? Mary liberou para as nossas investigações um registro de uma de suas sessões de hipnoses com um homem que estava sendo assombrado por memórias e sonhos de uma abdução alienígena. Ele era bem articulado, era um rapaz inteligente, tinha respondido todas as perguntas, tinha feito sua própria pesquisa e ele sabia como tinha suado. Aqui o paciente de Mary está sob hipnose. Os homens estão falando comigo.
O estado de hipnose é descrito como um efeito calmo e relaxante nos pacientes. Me colocaram nessa sala. Essas paredes são mesmo fascinantes. Toda vez que você as atravessa, elas fazem tipo... Elas abrem e fecham de novo, então é bem legal. O paciente de Mary começa a descrever a nave Alien. A própria natureza material dessa nave, há uma variedade de naves, e algumas delas estão crescendo como uma cultura de organismos. E com isso, o que eu quero dizer é... Ao invés de ter fios, você tem, tipo, artérias, nervos, veias e músculos. Algumas dessas naves estão literalmente crescendo. Então, quando você põe o volante no console, o que acontece é que você vira parte do veículo. É um veículo muito interessante. Então é algo vivo. É um organismo vivo, apesar de ser uma estrutura metálica em sua essência. Fibras ópticas que estão enraizadas no material metálico têm, tipo, vida. Então você consegue plugá-las e a coisa toda ganha vida. É bem incrível. Então ele é capaz de continuar a explicar a mecânica extraordinária da nave e como ela se movia pelo tempo e espaço. Eles estavam me explicando sobre a polaridade da Terra, usando como exemplo polaridades magnéticas e como essas coisas oscilam em linhas magnéticas, e é por isso que elas pulam como pedras. Na nave, há diferentes variedades. A que eu estou olhando está em 2 eixos do polo. E o que acontece é a frequência. O campo eletromagnético que gira entre esses polos cria uma frequência vibracional alta. Portanto, em uma condição molecular, tudo se reduz a partículas quânticas ou subatômicas. E, portanto, movimento pelo tempo e espaço. É por isso que as coisas se desmaterializam e rematerializam. Quando as pessoas dizem só apareceu e depois desapareceu, apareceu e desapareceu. E quando você está olhando para o céu, você vê uma luz e ela diminui, brilha de novo. E isso estava acontecendo junto com a frequência vibracional da própria Terra. Então essa coisa surge visível, como algo visível. Eu me vi numa... Era tipo uma mesa de cirurgia, exceto que não era de vinil, era mais metálico. Tinham esses pequenos seres, eram 4 deles. Eles meio que me ajudam a levantar. E eu vejo que eles não querem me machucar. O paciente pôde lembrar não apenas da nave e seus ocupantes com detalhes meticulosos. Ele também se lembra de andar com ferimentos e cicatrizes inexplicáveis. Acordar com marcas no seu corpo, áreas depiladas e seja lá o que for nas pernas. Ele disse, sabe, quando eu acordar e encontrar isso no meu corpo, vou saber que é real. Você acha que na sua imaginação você inventaria essa história? E eu disse, nem em 1 milhão de anos. Bom, isso meio que diz que não é só a imaginação, não é? Mas a verdade é, imaginação é diferente porque você está criando algo conforme o momento. Quando eu estou hipnotizando alguém, eu sempre pergunto, o que você está vendo? O investigador de OVNIs Jamie Leonarder é um ex-conselheiro. Ele sabe os impactos que esses eventos podem ter nas testemunhas. Apesar de esses cenários serem tão exóticos e além do nosso nível de compreensão, que vai ser melhor para essas pessoas perceberem que aquilo que estão lidando não é parte de sua própria psicologia, mas é um evento em tempo real. Como eles integram uma experiência tão profunda na sua rotina. E esse é um dos maiores fatores que sempre me motiva. Porque essas pessoas estão tão isoladas. Cada vez mais testemunhas estão surgindo e elas vão sempre precisar de alguém ou algum lugar para serem ouvidas.
Eu já vi evidências o suficiente para acreditar que as pessoas estão ficando extremamente traumatizadas por essas experiências que são geracionais e parecem ser uma realidade profunda para elas. Mas para sua aceitação na crença popular é muito complicado e preocupante, com muitos problemas. O que me incomoda sobre a psicologia moderna é que falta aceitação do campo do não físico, de que está tudo bem enquanto você puder ver fisicamente. Mas, Deus me livre, você deve escutar sua intuição ou seu conhecimento, seus sentimentos, seus sentidos, porque isso não é real, não é? Contatos imediatos de 4º grau são difíceis de processar. Alguém sendo levado para uma nave alienígena e ser testado soa ousado. Mas então, como todos os clientes de Mary descrevem repetidamente a mesma coisa, Mary encoraja todos a terem a mente aberta. Você nunca sabe quando isso pode acontecer com você. Eu vou realmente agitar um pouco as coisas, dizendo que a gente apenas ainda não sabe o que é realidade, no fim das contas. Nós não sabemos. E vocês não sabem o que não sabem, gente. Então não dá para você dizer que é impossível. Porque você não sabe o que é impossível. Então lide com isso. Mary pesquisou mais de 3.000 casos. Ela sugere que encontros extraterrestres são um fenômeno global. O número de casos aumenta enquanto ela ajuda cada vez mais pessoas que acreditam ter tido uma visita não humana.